Quão impactante tem sido o amor de Deus na sua vida? Trazemos para vocês hoje a história de Abraão e Isaque, baseada em Gênesis capítulo 22, versículo 9 até o versículo 14. A história de Abraão e Isaque é uma das mais conhecidas da Bíblia Sagrada. Ela conta a história de um pai que estava disposto a sacrificar seu filho único em obediência a Deus. Essa história é cheia de significado e nos ensina muito sobre o amor de Deus. Afinal, o amor de Deus é incomparável, insubstituível, único e incondicional. Podemos lembrar que tudo é baseado na obediência, na sua lei e na fé no Filho que ele enviou ao mundo para morrer e nos resgatar. Assim como Deus chamou o profeta Oséias para agir como parte de Deus no casamento com uma prostituta e mandou Ezequiel ficar de lado por mais de um ano para simbolizar o cerco de Jerusalém, então Deus pediu a Abraão que fizesse o papel de Deus no sacrifício de seu próprio filho. Isso levanta a questão de que filho estamos falando aqui? Gênesis 22 aponta para Jesus. A Bíblia inteira aponta para Jesus. E isso é especialmente notável em Gênesis capítulo 22. Essa passagem é como uma fechadura e Jesus Cristo é a chave que a abre para nós. Pense nos paralelos entre essa história e a história de Jesus. Tanto Isaac como Jesus são filhos amados que são esperados há muito tempo e nascem em circunstâncias milagrosas. Ambos os filhos carregam a madeira que deve ser um instrumento da sua morte nas costas. Nos dois casos, o pai lidera o filho e o filho segue obedientemente a sua própria morte. Jesus também era um filho inocente que subiu voluntariamente à montanha para ser crucificado. O livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 17, diz que pela fé Abraão ofereceu Isaque quando foi posto à prova e aquele que havia recebido a promessa ofereceu o seu filho único. Esse versículo nos ensina que a fé de Abraão foi testada quando Deus lhe ordenou que sacrificasse seu filho Isaque. Abraão havia recebido a promessa de Deus de que Isaque seria o pai de uma grande nação, mas agora Deus estava lhe pedindo para sacrificar o filho que havia recebido por essa promessa. A fé de Abraão foi testada em seu amor. Ele estava disposto a sacrificar o filho que amava por causa do seu amor a Deus. A fé de Abraão foi testada em sua obediência a Deus. Ele estava disposto a obedecer a Deus, mesmo quando isso parecia impossível. A fé de Abraão foi testada em sua confiança a Deus. Ele acreditava que Deus cumpriria a sua promessa, mesmo que isso significasse que Isaque não sobreviveria. A fé de Abraão foi aprovada neste teste. Deus forneceu um carneiro para ser sacrificado no lugar de Isaque. E Abraão e Isaque continuaram a ser abençoados por Deus ao longo dos anos. A história de Abraão nos ensina que a fé verdadeira é testada. Quando a nossa fé é testada, podemos nos tornar mais semelhantes a Abraão, confiando em Deus, mesmo quando as coisas parecem impossíveis. Podemos ser testados em nosso amor a Deus quando somos chamados a fazer algo que é difícil ou doloroso. Podemos ser testados em nossa obediência a Deus quando somos chamados a fazer algo que não entendemos ou não concordamos. Amados, a história de Abraão e Isaque é uma história de amor e fidelidade. Ela nos ensina, nos lembra do amor de Deus incondicional e a sua promessa infindável de nos salvar. Em Romanos capítulo 5, versículo 8, Paulo escreveu que mas Deus prova o seu amor para conosco pelo facto de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Amados, que o amor de Deus, que é infinito, superabunde e construa a sua vida e que nós cheguemos a ser amados por Deus pelo que nós fizemos e pelo que nós somos. Em nome de Jesus Cristo. Amém.